Oi, pessoal, bom dia, tudo bem, meus amores? Vamos dar continuidade às nossas correções e explicações, né? Vamos aqui na questão número 2, da apostila de vocês. Peguem a apostila e na página 103, 103, página 103. Vamos aqui corrigir, né? Questão número 2, e que fala assim, ó, complete the questions using how much or how many. Then talk to classmate. Então, é para a gente completar as sentenças usando how much ou how many. Aí temos aqui a letra A, slice of pizza do you usually eat. Então, ele está perguntando, né, quantos pedaços de pizzas você come, né, geralmente. O que a gente vai usar aqui? How many, né? A gente vai usar o how many porque está especificando, né, em relação aos pedaços de pizza, né? How many? How many slices of pizza do you usually eat? Próximo, letter B, water do you drink a day? Então, para coisas incontáveis, a gente vai colocar how much. How much? How much water? How much? How much water do you drink a day? Né? Quanto de água você bebe por dia, né? No dia. A gente não tem como contar água, né, meus amores? Letter C, spoons of sugar do you like in your cup? Né? Então, quantas colheres de açúcar, né, você gosta no seu café? Então, a gente vai usar o how many, que está especificando aí, né, a quantidade, quantas colheres de açúcar, né, que são, você pode contar uma, duas, três, né. O açúcar em si a gente não conta, porque são grãos, né, mas as colheres de açúcar a gente pode contar quanto a gente pode colocar no café. Então, é how many. E o último aí é, bread did you eat for breakfast? How much? Tá? Lembra que eu falei para vocês que pães não conta, né? Professora, mas aqui perto da minha casa, quando eu vou na padaria, eu pego 1, 2, 3 pães. Ok, meus amores, mas lá nos Estados Unidos, os pães é por quilo, tá? Então, a gente está só lembrando que é diferente, né? Essa questão de contáveis e incontáveis do americano com o brasileiro, tá? Então, aqui no Brasil, a gente pode contar os pães, normal, mas lá nos Estados Unidos também conta, ok, mas ele não é considerado contável, ele é considerado uncountable, porque lá eles compram por quilos, tá bom? Então, ficou aqui, ó, how much bread did you eat for breakfast? Então, tá perguntando quantos de pães, né, você come no café da manhã, ok? Aí nós temos aqui, ó, esses dois personagens aqui, né? Que ele fala o seguinte, deixa eu mostrar para vocês. How many slices of pizza do you usually eat? Ele está perguntando para ela responde. I eat 2 slices of pizza, né? Ele perguntou para ela quantos pedaços de pizza geralmente ela come, né? Daí ela falou que ela come 2 pedaços de pizza, tá bom? Aí nós temos aqui, meus amores, algumas expressões que a gente pode usar, né? Quando a gente for falar de quantifiers, né? De quantidades. Então, nós podemos usar essas palavras aqui, ó. Some, and e a lot of. Então, to express quantifiers that are not specific, we can use the word some and a lot of. Então, quando a gente quiser, né, expressar quantidades que não são especificadas, a gente pode usar esses três aqui, o some and a lot of. Vamos lá, vamos começar com some. Some is used in affirmative sentence. It's used with countable and uncountable nouns. Então, o some nós podemos usar eles em frases afirmativas, né, em sentenças afirmativas. Ele é usado tanto para contáveis quanto substantivos não contáveis. Aí nós temos aqui, ó, there's some milk in the fridge, né, tá falando assim, há alguns leites, né, na geladeira. Não especificou quanto de leite que tem lá, mas está falando que tem alguns leites lá na geladeira, né? To make this recipe, we need some tomatoes. Então, está falando assim, ó, para fazer a receita, nós precisamos de alguns tomates, tá? São frases afirmativas, tá vendo?
Aí tá colocando aqui, ó, some tomatoes, né? Alguns tomates. Também não especificou a quantidade. We use some in questions when we make a request or an offer. Então, vamos lá. A gente pode usar também o some em perguntas, né? A gente pode usar ele em perguntas. E aí nós temos, né, alguns exemplos aí, ó. Alguns exemplos, olha aqui, ó. Então, nós usamos eles em pergunta quando nesses dois sentidos aqui, ó, que a gente vai usar o some para fazer pergunta. Quando for, né, para fazer um pedido ou uma oferta. Nesse caso aqui, ó, could I have some water, please? Está pedindo, né? Você poderia me dar, né? Poderia me dar, ou você, no caso aí, né? Tá perguntando se pode beber água, né? Por favor. Posso beber água, por favor, né? Could I have some water, please? Posso beber água, por favor, né? Tá pedindo, né? Tá? E o outro é, would you like some spoons of sugar in your coffee? Tá perguntando, né? Quer colheres de açúcar no seu café? Tá vendo aqui, ó? Nesses dois sentidos, nós também podemos usar o some. Quando, né, a gente quer fazer um pedido, ou então quando é uma oferta, tá bom? Então, aqui tá fazendo o pedido e aqui tá oferecendo, né? Perguntando se a pessoa quer uma certa quantidade de colheres de açúcar no café. Aí nós vamos passar agora para o N. O N is used in negative sense and questions. It is used with accountable and uncountable nouns. Então, o when nós iremos usar em frases negativas, né, em sentenças negativas e interrogativas, em questões para fazer perguntas, né? E também ele é usado com substantivos contáveis e substantivos incontáveis. Então, vamos lá. Vamos para os exemplos aqui. I don't have any bottle of water. Está falando assim, eu não tenho garrafas de água. Então, nós estamos usando aqui na negativa. Próximo é uma pergunta. Lembra que eu falei para vocês que é usado em frase negativa, já usamos aqui, né, nesse exemplo. Agora vamos para questions, perguntas usando an. Is there any cheese at home? Tem queijo em casa? Né, tá perguntando. Tem algum queijo em casa? Tá vendo? E depois nós vamos falar do a lot of means a large amount of something. Então, o a lot of, meus amores, ele é usado, né, para falar de grandes quantidades, né? Quando é muita coisa, quando é algo, né, de grande quantidade. E aí, olha aqui, ó. It is used with a countable and uncountable noun. Também é usado com substantivos contábeis e incontáveis. Aí nós temos aqui, ó, os exemplos. My sister drinks a lot of water during the day. Minha irmã bebe muita água durante o dia, então é muita, tá? Então, por isso que está usando aqui, ó, a lot of. Sempre que for em muita quantidade aqui, ó, a large amount, que é muita quantidade, tá? A gente vai usar o a lot of. Olha o outro exemplo. The student ate a lot of cookies at the break. Então, tá falando que, né, os alunos comeram muitos biscoitos no intervalo. Também usou aqui o a lot of, que está se referindo a quantidade bem maior, tá? Então, vamos aqui completar, né, essas sentenças aqui, ó. Complete the sentence using some and an. Então, aqui nós iremos usar somente o some e o an, tá bom? Então, vamos lá. Letter A. There aren't potatoes in the bag. Não há batatas no saco. Qual que a gente vai usar? Nós iremos usar o an. Lembra que o an é para sentenças negativas e para interrogativas? Então, vamos lá. Como é uma sentença negativa, está falando que não há, né? Não há nenhuma batata, né? Lá no saco. Letter B. We have eggs. We can make an omelette. Então, está falando assim, nós temos, né? Alguns ovos. Some. Frase afirmativa, tá? Frase afirmativa. We have some eggs. We can make an omelette. Nós temos alguns ovos e nós podemos fazer, né, um omelete. Letter C. Is there broccoli in the freezer? Olha aqui, ó. Nós vamos usar o when, porque ele também é usado para fazer questions, para fazer perguntas. Então, vai ficar
is there, né? Tá falando assim, há brócolis, né, na geladeira? Então, a gente vai usar o N. Letter D, would you like water? A gente vai usar o some. Mas, professora, a senhora não falou que o N é para fazer pergunta? Ok, mas o some, presta atenção aqui, ó. Por que a gente vai usar o some aqui? Porque, no caso, é uma pergunta, tá? É uma pergunta, só que observem que o some também, ele pode, né, ser usado quando é para oferecer, né, para fazer um pedido ou fazer uma oferta, oferecer algo a alguém. Por isso que nós usamos o some aqui, ó. Vejam os exemplos aqui, ó. Could I have some water, please? Né, tá, tá perguntando, né? Posso beber água, por favor? Tá vendo que nós usamos o some mesmo em pergunta? Would you like some spoons of sugar in your coffee? Tá te oferecendo, né? Se você quer algumas colheres, né, de açúcar no seu café. E nesse caso aqui também, né, tá oferecendo alguma coisa. Olha aqui, ó. Would you like some water? Tá perguntando se você gostaria, né? Você gostaria de água, você gostaria, né, de tomar de alguma água, tá vendo? Tá oferecendo alguma coisa, por isso que nós estamos usando o some, ok? Então, nós finalizamos aqui a página 103, vamos aqui para a página 104, meus amores, que também está bem simples, aqui é mais resposta pessoal mesmo. Nós temos aqui a questão número 4, que fala assim, ó, think about everything you eat and write your weekly menu. Então, é para você pensar, né, sobre algumas coisas que você come, né? E aí você vai escrever no seu menu, no seu menu diário aqui, no seu menu diário não, meus amores, no seu menu semanal, né? Aqui no seu menu, para quem não sabe, meus amores, o que é menu é cardápio, tá? Weekly menu. Então, nós temos aqui meals, que são as refeições, né? E weekdays, que é os dias da semana, e o weekend. Então, vamos lá. Breakfast, aí você vai colocar o que você normalmente toma faz café da manhã, né? Que tipo de alimento você consome? Aí você coloca aqui, coloca 2, 3, o quanto você achar necessário. E no final de semana, o que você normalmente toma café da manhã? Lunch, que é o almoço, né? O que você normalmente come durante a semana e o que você normalmente come no final de semana no seu almoço. Snack, que é o lanche, né? O que você come durante a semana e o que você come no final de semana. Dinner, que é o jantar, o que você come durante a semana e o que você come geralmente no final de semana, tá bom? E você monta aí o seu cardápio semanal, o seu cardápio aí, né, da semana, tá bom? A número 5 é bem simples também, tá? É o seguinte, now write sentence about your eating habits. Use some and a lot of. O que você vai fazer? Você vai, né, criar os seus hábitos alimentares, né? Usando some and a lot of, tá? Eu vou colocar aqui, né, uma sugestão de resposta. E aí vocês coloquem, vocês podem usar, né, a estrutura para colocar na resposta de vocês, tá? Eu vou colocar aqui uma sugestão de resposta para ajudar vocês, né, a montar, né, essas sentenças usando some and a lot of, tá? Então vamos lá. Vamos supor, I drink, aqui ó, I drink, né? I drink some orange. I drink some orange. I drink some orange juice at lunch and dinner. Então, aqui eu já usei o some, né? Vamos lá. Vamos para outro exemplo aqui, ó. Outra sentença aqui, ó. Vamos usar agora, vamos usar outro aqui. I eat a lot of fast food at weekends.
Percebam que aqui eu já usei o a lot of, né? Então, primeiro eu falei que, né, eu bebo alguns sucos de laranja, né, no almoço e no jantar. Aqui eu tô falando, I eat a lot of fast food at weekends. Eu tô falando que eu como muito fast food no final de semana. E agora, o que que ficou faltando? Ficou faltando o N. Então, como que, né, a gente vai usar o N aqui na sentença? I don't, lembra que o N, a gente usa ele em frases negativas também, né? Eat, I don't eat any fish. Vou colocar fish for lunch. Então, eu tô falando assim que eu não como, né? Não como peixes, né? No almoço, tá? Então, usei aqui, ó. Fiz 3 sentenças, né? Falando da minha alimentação, usando some, when and a lot of. Ah, professora, mas eu não quero colocar que eu bebo suco. Ah, eu bebo muito refrigerante. Ok, então você vai colocar I drink some. Aí você coloca que né, soda, que é, né, outro suco, suco de maracujá, qualquer outro suco no almoço, no jantar. Isso aqui é só uma sugestão de resposta, tá? I eat a lot of fast food at weekends. Não, professora, eu não como fast food, mas eu como muita pizza no final de semana. Aí você troca aqui por pizza, tá? I don't eat any fish for lunch. Ah, peixe eu como muito, professora, mas eu não como muito carne vermelha. Então, você coloca aí, tá bom, meus amores? É só uma sugestão de resposta isso aqui, só para ajudar vocês mesmo. A número 6 é o seguinte. If your classmate asks and answers questions about your weekly menu, then decide what you need to improve in order to have a appetite. Esse aqui era pra gente, né, praticar mesmo, tá? Então, nós temos aqui, ó. How much coffee do you drink every day? I don't drink any coffee, né? A pessoa pergunta, né, quanto de café, né? Você toma café? Qual a quantidade de café que você toma todos os dias? A pessoa respondeu, I don't drink any coffee. Lembra que, ó, o que que ela usou? Ela usou aqui, ó, how much, que foi para perguntar, né? A quantidade, e a pessoa já usou o N aqui para falar que, o ponto e o N que é usado para frases negativas, tá? Próximo, how many apples do you eat during the week? Tá perguntando, né? Quantas maçãs você come durante a semana? Aí a pessoa respondeu, I eat 3 apples. Tá? Eu como 3 maçãs, tá bom? Então, isso aí é mais para vocês praticarem mesmo, tá bom? Estudem isso aqui, tá? Leiam, né? Façam a leitura e nas próximas aulas a gente vai corrigindo as atividades, tá bom, meus amores? Por hoje é só. Muito obrigada pela companhia de vocês. See you next class. Bye, bye.